Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, conforme eu havia prometido para vocês, eu venho com mais um tema no canal Frater. E esse tema dessa vez eu vou tratar com mais detalhe a questão dimensional do autismo, né? Por isso que eu coloquei essa figura aí de início do vídeo, que é uma figura atrativa, né? Uma figura assim curiosa para fazer uma referência, né? Uma alegoria ao tema, né? Mas vocês perceberão que o tema ele é filosófico e científico, né? Tem a parte filosófica, a parte científica. Eu gosto muito de tratar todas as áreas educacionais como áreas interdisciplinares, levando em consideração que uma área depende da outra, né? Existem muitas escolas, né, que defendem teses e disciplinas que defendem teses e os estudantes alguns acabam achando que uma disciplina difere da outra e uma disciplina acaba confrontando a outra, né? Mas ao contrário disso, eu sempre procuro transmitir, né, o concílio, a conciliação entre as várias disciplinas do saber, e eu sempre refriso, né, nas minhas apresentações que tudo começou ou tudo começa com pensamento, né? Tudo começa com a reflexão. Então os pensadores, eles pensavam e depois surgiram os homens que executavam, né? Então as disciplinas que dependem da experimentação, né? Que valorizam a experimentação para poder comprovar as coisas, né? Elas partiram dos primeiros pensamentos e das primeiras reflexões para depois a gente chegar a atingir a parte, né, da comprovação das coisas, né? Então uma disciplina complementa a outra, tá? Então o tema de hoje é por que que às vezes parece ou grande parte do dia ou grande parte do convívio parece que o autista vive num mundo diferente, ele vive num universo diferente. Então, como a questão do autista ela é uma questão cognitiva, né? Ela é uma questão que tem a ver com a maneira com que ele trata a inteligibilidade, a maneira com que ele mecaniza, né, essa inteligibilidade, né? Então eu vou explicar para vocês algumas características da cognição, né, e do intelecto, para vocês terem uma noção do que pode diferenciar uma pessoa da outra na parte da cognição, independentemente de ela ter autismo ou não, tá? Então eu peguei essa imagem de fundo propositadamente, né? Essa imagem de fundo é uma imagem de um vidro, né? E tá chovendo, né? Lá fora. A gente percebe que tá chovendo lá fora porque a gente tem algumas noções, né? Antes mesmo de chover, a gente sabe que o vidro sendo transparente, a gente conseguia ver o lado de fora, né? Então, o nosso cérebro ele absorve a informação. Então, quando acontece alguma coisa assim, que a imagem real ela não fica clara aos nossos olhos,
nós somos capazes de procurar nos arquivos intelectuais a verdade que está sendo expressa do outro lado. Isso significa que existe um intelecto, né, dentro de nós que arquiva as informações verdadeiras que são absorvidas e que são comprovadas, né, pela gente no dia a dia. Então, a esse intelecto a gente chama de intelecto possível, né, que é um intelecto que ele absorve as coisas e existe uma possibilidade dele arquivar a partir do momento que a gente conclui alguma coisa. Então, é intelecto possível, né? Então, olha que bacana, nós temos um intelecto possível que a partir do momento que algo não existe mais, né? Por exemplo, você comia um produto no mercado, né? Que era do mercado e pararam de fabricar esse produto. Embora tenham parado de fabricar esse produto, o seu intelecto possível absorveu aquele conhecimento da existência daquele produto, e embora ele não exista mais, ele existe dentro do seu intelecto possível, porque o seu intelecto armazenou aquela informação. Então existe um ponto no intelecto possível, né, que independe de uma coisa existir ou não, né? Só que o intelecto possível ele sempre vai depender, ele sempre possui uma dependência de transformação. Você precisa, por exemplo, construir essa comprovação, construir uma verdade, né? Mas ele também, se a gente se aprofundar mais sobre o intelecto possível, ele também pode absorver mentiras, né? Ou coisas falsas, né? A partir do momento que você entendeu que algo foi falso e aquela coisa não existe mais, você vai continuar entendendo que enquanto aquela coisa existia, ela era falsa. Então, na verdade, o intelecto possível, ele não se preocupa com a verdade ou com a mentira, mas ele se preocupa no armazenamento da contestação por você, né? As contestações que você faz no seu ambiente, tá bom? Guarde essa informação, porque é importante a gente saber que existe esse intelecto possível. A filosofia e a teologia, né, por intermédio de um teólogo chamado Tomás de Aquino, né, ela demonstra para a gente através de alguns ensaios, né, teológicos, ela demonstra a existência de um intelecto ativo, né? O intelecto ativo, Tomás dizia o seguinte: ele existe pelo fato da própria existência. Por exemplo, as coisas que existem atrás dessa tela, que a gente está vendo, essa tela de vidro, né? Elas estão ali e elas sempre estiveram ali ou elas passaram a estar ali, porém, independentemente de nós construirmos elas ou não. Então, o nosso intelecto possível, né? O nosso intelecto possível, ele necessita constatar coisas. O intelecto ativo, ele é um intelecto muito parecido com o intelecto possível, né? Que vai ser de repente a mesma constatação que nós vamos ter das coisas que estão lá fora, porém elas vão existir de uma maneira distinta e separada do intelecto possível. Ou seja, elas não vão existir dentro da nossa cognição, elas estão lá fora, e independentemente, agora dessa vez, né, independentemente da nossa existência ou não, é que elas estão lá. No intelecto possível, independentemente das coisas existirem ou não, as coisas passam a estar dentro do nosso intelecto. No intelecto ativo, independentemente da gente compreender as coisas ou não, elas estão lá, tá? Então, quando a gente consegue constatar a existência de pelo menos dois tipos de intelecto, a gente já começa a observar a diferença existente na parte comportamental das pessoas. Ou seja, uma pessoa, né, ela pode viver inteiramente pela curiosidade das coisas ativas,
ou ela pode viver inteiramente pela curiosidade das coisas possíveis. Mas como isso? Eu vou explicar para vocês. Existem pessoas que não têm a mínima curiosidade de saber o que está lá fora, porque aquilo que existe dentro do intelecto dela, que ela absorveu e construiu, é suficiente para o seu modo de existir, né, para a sua existência. Essas pessoas naturalmente e geralmente são as pessoas não autistas, que elas vivem por aquilo que elas constroem. O autista, como ele tem um intelecto ativo, né? O intelecto ativo, ele está para o não autista, assim como ele está para o autista, né? Porque ele independe da nossa cognição. Então, como ele possui esse intelecto ativo, independentemente dele construir o intelecto possível ou não, ele vai ter interesse muito maior por coisas que nós, de repente, não temos interesse, né? Que nós que, quando eu digo nós, eu estou falando nós que não possuímos apenas o intelecto ativo ou não estamos apenas para o intelecto ativo, né? Eu, por exemplo, eu adquiri a capacidade de viver no intelecto possível e no intelecto ativo, né? Porém, é, um autista sem tratamento, né? Sem tratamento nenhum, um autista assim que é um autista que não construiu nada do intelecto possível, né? Ele é um autista que vai ter interesse pelas coisas lá de fora ou por coisas distintas do não autista, porque o intelecto ativo ele está para todos. Então, todos nós temos interesse pela inteligibilidade, todos nós temos interesse pela cognição. Agora, se nós não temos uma cognição possível, o que nos resta é uma cognição ativa. Então, a cognição ativa é aquela cognição que indifere, por exemplo, uma verdade da outra. É tanto verdadeiro que uma mesa está para o seu intelecto, assim como é verdadeiro que a parede está para o seu intelecto. Porém, o intelecto possível, ele diz assim: eu sei que existe uma correlação entre a minha mente e a mesa e a minha mente entre a parede. Porém, eu prefiro manter a minha correlação com aquilo que está sendo apresentado pelo aparelho televisor, porque o aparelho televisor tem coisas que eu dou preferência. O autista, você não vai perceber isso. Enquanto uma pessoa está dando preferência para algumas coisas, ele está dando preferência para outras coisas, ok? Então eu coloquei de propósito aqui para vocês, né, essa tela, porque essa tela ela exemplifica exatamente o elo existente entre esses diferentes intelectos existentes dentro de nós, né? Se nós temos os dois tipos de intelecto, se a gente desenvolver o intelecto possível, e a isso as escolas chamam de construtivismo, né? Quando você consegue construir um pensamento, construir, né, uma cognição, você é capaz, por exemplo, de entender que lá fora existe alguma coisa que não está clara à sua mente, mas que possui uma realidade, assim como você também tem a capacidade de entender as coisas internas, né, que são construídas. Note que o nosso objetivo não é detectar verdades ou mentiras, não pelo menos em primeira instância, né? Eu sempre mencionei no canal, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre a verdade, que também é muito interessante, que, assim, por coincidência também, o Tomás de Aquino também falava sobre a verdade, né? Sobre o que seria a verdade pelo fato do ser humano se voltar tanto a ela e remeter tanto a ela. Então, o que seria, né, a grande proeza da verdade, né? A, a característica tão valiosa que o ser humano dá para a verdade, o que seria ela para que ela valesse essa característica? Então, o filósofo, o teólogo, eles se preocuparam muito em conhecer essa característica, né?
Então você começa a perceber alguns aspectos na inter-relação das definições e alguns aspectos muito interessantes também, que é o fato de, a princípio, a gente não precisar focar tanto se uma coisa é verdadeira ou não, porque as coisas que nós estamos nos referindo, né, elas independem, né, da gente saber se é verdadeiro ou não, ou de nós termos uma correlação ou não com a verdade, porque as coisas elas são verdadeiras simplesmente pelo fato de existirem. Basta que nós consigamos fazer uma afirmação verdadeira, né? Por exemplo, aquilo que está atrás desse vidro, né, dessa tela, independentemente de eu estar vendo de forma clara ou não, e de eu conhecer as verdades daquilo que está atrás ou não, eu posso afirmar claramente que tudo aquilo que está lá atrás é verdadeiro por si só, né? Então, na verdade, é, eu não preciso me preocupar com as definições reais ou as definições surreais, né? Eu preciso me preocupar apenas com a maneira com que eu consigo captar as coisas. Então o sentido ele ganha forma, né? O sentido ele começa a ganhar um aspecto simbólico e extremamente importante para o autista, né? De certa forma, que o sentido acaba sendo mais valioso do que a própria verdade, né? Porque a verdade para o autista ela já existe por si só, né? Diferentemente daquela pessoa que possui o intelecto possível, que acha que a verdade é palpável e que a verdade é manipulável e que a verdade ela precisa ser é, transcendente, ela precisa transcender de uma coisa para se tornar verossímil na mão do ser humano ou se tornar verossímil num aspecto, né? Então, notem que o autista, pelo fato dele viver essa, entre aspas, intransigência, né? Pelo fato dele viver uma vida que é diferente, que parece outro mundo do não autista, né? E ele pode alcançar, ele pode começar a desenvolver o intelecto possível, né? Para viver essa vida. Quando eu digo assim, eu vivo, nós vivemos no intelecto possível, porque eu desenvolvi o intelecto possível, né? Então o autista pode desenvolver, mas o fato dele não desenvolver e viver é, essa coisa intransigível, né? Viver esse aspecto assim notório de uma vida que se diferencia e que se distingue da vida do não autista, para o autista ele vive uma realidade muito, né, independentemente assim, estou dizendo aqui apenas do autista, tá? Que tem autistas que têm comorbidades, né? Estou dizendo assim, se for o diagnóstico apenas autista, ele vive a realidade tal como ela é. Então, existe uma afirmação de Santo Agostinho muito interessante que ele diz assim: se os meus sentidos não captam as coisas como elas verdadeiramente são, eu não posso exigir mais nada deles, porque os meus sentidos captam as coisas apenas daquela forma. Então, se eles não captaram, por exemplo, o meu sentido não está captando o que está atrás dessa tela, né? E como elas verdadeiramente são, eu não posso exigir mais nada deles, eu ser humano, mas o meu sentido, ele consegue compreender que independentemente de eu captar ou não, as verdades continuam, né? E o mundo continua. Então isso é o mesmo que dizer, em outras palavras, né, que o autista ele é muito mais feliz do que nós, que possuímos o autista primário, né, do que nós que possuímos o intelecto possível, né? Quem adquiriu já o intelecto possível, ele vai ter um diagnóstico mais próximo da leveza e de repente ele pode ter um diagnóstico que já passou da validade e ele já não é mais autista, porque ele não vive mais a vida autista. Então, quando a gente questiona, por exemplo, um fundamentalismo humano, é porque o ser humano ele tem
a tendência, a partir do momento que ele se converte, né, entre aspas, ele começa a compreender, né, a proeza desses conceitos, ele não quer mais tocar em assuntos que são oriundos do intelecto possível, porque ele sabe que o intelecto possível está mais próximo, né, da corrupção do pensamento, está mais próximo da corrupção do ser, né? Então ele se encanta, né? Quando ele entra em contato, aí a gente pode dizer em contato dimensional, né? Quando a gente está falando de dois grandes conceitos inteligíveis, né? A gente pode dizer que são dois grandes conceitos dimensionais, são duas grandes dimensões. Você viver em uma dimensão que eu denomino como dimensão primária, que é aquela dimensão, né, do intelecto ativo em que as coisas são reais, você é real e você possui contato com as coisas, independentemente de você ter ou não contato com as coisas. Você continua a sua vida e as coisas continuam a vida delas, né, a natureza delas. Esse é o aspecto primário da conversão universal primária. Então isso, né, nos remete a dizer o autista, né, ou as pessoas que são mais próximas dessa simplicidade do conceito, automaticamente elas são mais felizes. Não tem como negar isso, né? Porque o cognoscível delas, o cognitivo delas não se corrompe. Porque uma coisa é você ter um intelecto possível e distinguir a falsidade. Outra coisa é você estar no intelecto primitivo, entre aspas, primitivo, porque é um intelecto primário, né? E independer, né, de uma coisa ser falsa ou verdadeira. Por exemplo, é, no intelecto primitivo, você pode dizer assim, no intelecto ativo, né? Essa cadeira, ela é falsa porque ela não tem uma perna, né? Ela precisa de uma perna para ser uma cadeira completa. Porém, o fato dela realmente ou verdadeiramente não ter uma perna, né, condiz a sua veracidade, né? Condiz com aquilo que ela verdadeiramente está apresentando para você. É o mesmo que dizer, no intelecto primitivo, uma coisa não pode ser falsa por ela estar apresentando aquilo que ela verdadeiramente é. Já no intelecto possível, nós seres humanos diferenciamos as coisas, corrompemos as coisas e trazemos essa corrupção e essa noção de falsidade para o nosso intelecto. Então dá a entender que existe uma dimensão diferenciada, existe um mundo diferenciado, um universo diferenciado entre o autista e o não autista, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu disse para vocês que eu ia passar com um pouco mais de detalhes, né, com riqueza de detalhes, né, para que vocês comecem a entender de maneira profunda, de maneira mais abstrata, né, o significado, né, comportamental, a, a razão das diferenças comportamentais, né, e por que um ser humano, independentemente de ele ser autista ou não, ele tendo as suas condições neurológicas normais, né, tendo a sua saúde mental normal, né, por que mesmo assim ele pode diferenciar no aspecto comportamental, né? E está explicado para vocês, né? Existe aí, pelo menos, eu estou dizendo assim, pelo menos porque muitos estudiosos já trouxeram para a gente, assim, revelaram para a gente a possível existência de outras dimensões. Quando a gente diz outras dimensões, nós estamos falando, por exemplo, de quarta dimensão, quinta dimensão. Aqui nós estamos tratando de uma correlação de tridimensional, né? Onde nós vivemos, né? Nós vivemos numa dimensão 3D, né? Nós somos seres 3D. Porém, alguns cientistas, né? Eles apontam a existência do da forma geométrica tricerata, né?
que é uma forma geométrica onde envolve outras dimensões, ok? Então isso já é tema para um possível próximo vídeo. E para que eu consiga desenvolver esses temas, para que eu consiga trazer para vocês essas curiosidades, né, para a gente poder se aprofundar, eu preciso que vocês deem o joinha e demonstrem o interesse, né? Porque essas pesquisas, na verdade, são pesquisas que eu valorizo muito, né? São pesquisas assim que não é em qualquer lugar que a gente consegue entender isso, né? Vou dizer por quê, né? Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, de uma súmula teológica rara ou de uma súmula teológica retrô, primitiva, a gente pega textos em que não são, os textos eles não são nem interpretados, né? Eles são passados, por exemplo, se a pessoa escreveu no grego, eles são passados do grego diretamente para o português. Eles não passam, por exemplo, do grego para outra língua e passa para mais umas duas línguas para depois ser traduzido para o português. Então o tradutor, né, aquele tradutor primeiro, ele se preocupa em não fugir muito daquilo que o autor das obras ou das súmulas teológicas ou filosóficas eles queriam passar ou transmitir. Então, o texto ele fica muito complexo quando você pega, por exemplo, um pensamento filosófico primitivo ou um pensamento teológico primitivo. Então, você precisa ficar horas ali. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu pego essas súmulas teológicas para ler. Eu fico horas ali tentando interpretar. Às vezes eu preciso ler e reler, porque realmente o texto é muito rigoroso e a maneira ela é muito, vamos dizer assim, não é um teor técnico, por assim dizer, né? Porque o termo, nem o termo técnico nessa época primitiva ele era utilizado, né? Mas é um termo escolástico, né? É um termo de escola, né? É um termo colegiado, né? É um termo onde essas pessoas que eram estudiosas, né, do assunto, eles colocavam ali é, numa súmula, né? E faziam ali teses e contrateses, premissas e traziam à luz para as pessoas poderem julgar aquele tipo de pensamento ou reflexão. Então, são pensamentos que perduram milênios, né? E até hoje, por exemplo, existem escolas que defendem o inatismo, outras defendem, né, o naturalismo, o construtivismo e por aí vai, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Confesso para vocês que como é um assunto que eu gosto muito, eu gostei muito desse vídeo e de ter conseguido fechar esse tema, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha, né? E digam aí nas mensagens se vocês gostariam, né? Que eu continuasse a falar e de repente eu trago à luz aí temas sobre outras dimensões e outros tipos de intelecto, né? Quando eu falo assim, outros tipos de intelectos possíveis, né? Aí a gente trata, eu trato como outras dimensões possíveis, ou seja, cada intelecto possível, né? Comprovado a sua existência, é uma maneira a mais que você pode viver, né? Tem pessoas que interpretaram enneagramas com 9 tipos de personalidades, né? Então nós temos aí pelo menos 9 tipos de personalidade de pessoas distintas entre si, né? Uma pessoa pode ser crítica, outra pessoa pode ser pacífica, outra pessoa pode ser extremamente alegre e motivadora, outra pessoa pessimista. Então nós temos pelo menos 9 tipos de arquétipos, né? 9 tipos de enneagramas, né? Que distingue a personalidade de uma forma de viver. Então, quando a gente vê um autista, né, a gente deve evitar o preconceito, esse preconceito de dizer, ah, o autista ele vive em outra realidade, né? E a gente tem que procurar entender que esses intelectos possíveis, essas cognições possíveis, né? E esses enneagramas,
é um estilo de vida. Então o autista ele tem um estilo de vida de repente, né, mais pacífico do que o não autista, né? Podendo aí diferenciar também de autista para autista. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar aqui no final uma vinhetinha, tá? E eu aguardo vocês na próxima gravação, ok? Um grande abraço e até a próxima.